Brothers and sisters, in the churn of Irmãos crises, e irmãs, sinister swirl of global events, nesse momento de crises e terríveis eventos que assolam o mundo, revealing os verdadeiros discípulos devem manter a fé num Deus que nos ama e nos concede revelações, e em seu plano para a redenção de seus filhos, que é a razão de tudo o que ele faz. Além disso, o caráter e a infinita capacidade de Deus asseguram que ele é realmente capaz de realizar seu imenso trabalho. Os verdadeiros discípulos também devem manter a fé em seu Filho Jesus Cristo, que expiou por nós ao serem convertidos ao Senhor. Estarão constantemente passando por uma alegre e vigorosa mudança. Na verdade, irmãos e irmãs, Jesus venceu a maior das batalhas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A expiação foi realizada, proporcionando uma ressurreição universal para bilhões e bilhões de pessoas, erguendo todos da sepultura, independente de como e quando morremos. Portanto, numa noite límpida, embora vejamos estrelas de incompreensível longevidade, elas não são imortais, mas agradecidamente nós somos. Da mesma forma, os verdadeiros crentes manterão sua fé na restauração dos últimos dias, com suas visitas de seres celestiais, seus profetas e apóstolos, e suas escrituras claras e preciosas. Os primeiros princípios do Evangelho, sem dúvida, se adaptam aos últimos dias. Ironicamente, à medida que a igreja restaurada sai da obscuridade, todas aquelas coisas que poderiam parecer problemas graves, na verdade, ajudarão a mostrar ainda mais como a igreja é especial e única. Não obstante, o processo de tornarmos nossa conduta mais condizente com nossas crenças inexoravelmente se relembrará os constantes deveres do discipulado. O Evangelho restaurado é edificante, amplo e profundo, estando muito além de nossa compreensão. Ele edifica, seja no tocante ao propósito divino do universo, ou à ênfase dada à importância da castidade e da fidelidade pessoal. Somente os discípulos humildes conseguem lidar seguramente com uma teologia tão ousada. Tendo as Escrituras como base de apoio e segurança, nós também podemos confiar em Deus e Ele consolar-nos-á nas aflições. Também podemos ser amparados em provas e dificuldades de toda espécie, sim. Em todo tipo de aflições, sim. Ele ainda nos libertará, pois o Senhor disse: Eu irei adiante de vós, eu vos guiarei. Além disso, Deus nos proporciona um consolo inestimável e pessoal por meio do Espírito Santo. Seja nos momentos tranquilos ou nos turbulentos, a nossa maior fonte de conforto é o Consolador. Enoque chorou pela iniquidade de sua época e, a princípio, recusou-se a ser consolado. Mas vieram então as revelações, que mostraram em sequência Jesus redimindo o mundo, a restauração dos últimos dias e a segunda vinda. Foi dito a Enoque: anima-te e alegra-te. De igual modo, as doutrinas e revelações podem animar-nos, mesmo em meio à guerra e rumores de guerras. Portanto, não precisamos desfalecer em nosso ânimo. Nosso discipulado não precisa enfraquecer por causa do desânimo ou sob o peso das dificuldades do dia a dia. Tampouco, irmãos e irmãs, devemos desanimar diante de graves problemas sociais, inclusive ataques e agressões diretas procedentes de pessoas mundanas. Podemos recuar diante de certas coisas, tendo em vista a situação atual da humanidade, mas Jesus não recusou no Getsemane, nem se recuou no Calvário. Em vez disso, ele terminou seus preparativos para os filhos dos homens. Ele não recuou. No tocante às provações, inclusive as que testarão nossa fé e paciência, não existem pessoas isentas delas. Elas simplesmente variam de uma pessoa para outra. Essas provas visam aumentar nossa capacidade de ter alegria e prestar serviço. Mas os membros da igreja não estarão totalmente imunes aos eventos que transcorrem neste mundo.
Por conseguinte, a atitude corajosa de Sadraque, Mesaque e Abdenego diante do perigo é digna de ser imitada. Eles sabiam que Deus poderia salvá-los. E se não os livrasse, jurassem eles mesmo assim serviriam a Deus. Da mesma forma, o cumprimento dos impopulares, porém obrigatórios primeiro e sétimo mandamentos também pode exigir a coragem demonstrada pelos três rapazes do passado que, arriscando a própria vida, disseram não. Portanto, mesmo que venhamos a enfrentar problemas por todos os lados, nada poderá realmente nos separar do amor de Cristo. As ansiedades mundanas não fazem parte de estarmos zelosamente ocupados numa boa causa. Mesmo assim, conforme admoestou Pedro, podemos e devemos lançar todas as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele, sem dúvida, se importa conosco. Ó irmãos e irmãs, que grande liberdade nos aguarda se confiantemente nos submetermos à vontade do Senhor. Quanto à reparação de nossos erros pessoais, não encontramos nenhum congestionamento que impeça nosso processo nas estradas do arrependimento. Mas precisamos pagar o preço para transitar por elas, e a contínua aplicação da expiação de Cristo em nossa vida acelerará nosso progresso. Pode ser que precisemos de pessoas em nossa vida que nos digam claramente o que precisamos ouvir para que cresçamos, como fez Jetro, ou pode haver momentos de súbita compreensão, como aconteceu com os antigos 12 que concluíram: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Além disso, a menos que estejamos cheios de determinação, o que diremos os heróis e heroínas pioneiros que tanto sofreram e se sacrificaram na jornada para o Oeste? Diremos: nós o admiramos, mas relutamos em enfrentar nossas próprias adversidades? Irmãos e irmãs, por determinação divina, estes são os nossos dias, porque todas as coisas deverão realizar a seu tempo. Além disso, embora vivamos num mundo decadente, não fomos enviados aqui para fracassar. Lembrem-se da nova estrela que anunciou o nascimento de Jesus em Belém? Ela estava em sua devida órbita muito tempo antes de ter brilhado em nosso céu. Da mesma forma, somos colocados em nossa órbita humana para iluminar. A correlação divina funciona não apenas no cosmos, mas também no trabalho de Deus neste planeta. Afinal de contas, as placas do Livro de Mormon não foram enterradas na Bélgica, para que então Joseph Smith nascesse séculos depois na distante Bombay. A formação daquela constelação de sábios fundadores que produziram a notável Constituição dos Estados Unidos, cujos direitos e proteção se aplicam a todo homem, também não foi por acaso. Uma historiadora disse que os homens que criaram a Constituição norte-americana foram a mais notável geração de homens públicos da história dos Estados Unidos, ou talvez de qualquer outra nação. Outro historiador acrescentou que seria inestimável podermos saber o que produziu essa abundância de pessoas talentosas numa população de apenas 2,5 milhões de habitantes. No entanto, há quem se contente com um Deus incapaz ou inconstante. Lamane e Lemuel, por exemplo, estavam cientes de que a antiga Israel foi milagrosamente salva dos potentes exércitos do faraó. Mas murmuraram e ficaram intimidados por causa de alguém bem menos poderoso como Labão. Também podemos ser igualmente limitados e egocêntricos. Deus, que supervisiona a interação de galáxias, estrelas e mundos, nos pede que confessamos sua mão em nossa vida pessoal também. Acaso não nos foi assegurado que nem um pássaro cai sem que ele o saiba? Ou que até os cabelos de nossa cabeça são contados? Vemos Deus manifestar-se em pequenas coisas. Assim como o Senhor conhece todas as suas imensas criações, Ele também conhece e ama cada pessoa em meio à multidão. Na verdade, Ele conhece e ama cada indivíduo de toda a humanidade. Atentem
sua terna declaração a Moisés: Conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. E a Joseph: Este é meu filho amado, ouve-o. Não admira que o rei Benjamim nos peça que acreditemos que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Ignorar as revelações acerca da assombrosa capacidade de Deus seria como brincarmos a esmo e despreocupadamente com bloquinhos de madeira que estejam pintadas as letras do alfabeto, sem nos darmos conta de que os sonetos de Shakespeare foram criados usando o mesmo alfabeto. O patriarca Abraão não duvidou da promessa divina de posteridade, porque estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Que possamos nos comportar da mesma maneira, irmãos. Essas palavras de Anselmo são, portanto, um bom conselho. Creiam para que compreendam, em vez de compreendam para que crerem. Irmãos e irmãs, embora vivamos em tempos conturbados, podemos permanecer em lugares santos e não sermos movidos. Apesar de vivermos numa época de violência, podemos ter a paz interior que excede todo o entendimento. Ainda que continuem a acontecer coisas perturbadoras, podemos saber, tal como Nefe, que Deus nos ama. Essa verdade fundamental nos dá alento ao enfrentarmos tantas coisas. Como podemos saber que Deus nos conhece e nos ama? Ele nos diz isso nas Escrituras. Também quando contamos sinceramente as nossas bênçãos e as vezes em que sua graça nos foi concedida em nossa vida. Acima de tudo, ele nos diz isso por meio da voz mansa e delicada do Espírito. A vigorosa mudança exigida pelo discipulado pode parecer uma montanha russa, com revelações que nos elevam bem alto e logo em seguida nos fazem sentir tão humildes. Foi o que aconteceu com Moisés, que caiu por terra e exclamou: O homem nada é, coisa que nunca havia imaginado. Seguiu-se então a confortante revelação divina. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Uma mudança vigorosa, contudo, exige um trabalho vigorosamente árduo, uma tarefa que se torna bem mais difícil por cedermos aos anseios egoístas do homem natural. Muito frequentemente, nosso potencial é limitado por nossas ansiedades mundanas. Estamos pouco preparados para as grandiosas revelações que recebemos. Pensem nisso. Nosso espírito é realmente eterno e estivemos, de fato, no princípio com Deus. Evidentemente, não podemos compreender tudo agora, neste momento. É claro que não podemos saber o significado de todas as coisas agora, mas podemos saber agora mesmo que Deus nos conhece e que Deus nos ama individualmente. No entanto, irmãos e irmãs, o que impede que o amemos e o conheçamos melhor? Nossa relutância em abandonar todos os nossos pecados, pensando em vez disso que um pagamento parcial seria suficiente. Da mesma forma, nossa relutância em permitir que nossa vontade seja absorvida pela dele, achando em vez disso que o simples reconhecimento de sua vontade seria o suficiente. O profeta Joseph Smith declarou que Deus, antes que esta mesmo existisse, contemplou todos os acontecimentos relacionados com a terra. Deus sabia da grande maldade que viveria a família humana, suas fraquezas, sua força. Ele estava inteirado sobre as nações e seu destino, e providenciou todo o necessário para que a humanidade seja redimida. Parte
do que Deus providenciou consiste em pessoas imperfeitas, imperfeitas como você e eu, que nos comprometemos a brilhar e a servir em nossas órbitas designadas, sabendo todo o tempo que estamos envoltos nos braços do seu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.